Bem, a matemática nos une. Eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa sala acha a matemática linda, não é verdade? Apaixonante, né? E eu sei que vocês queriam que a gente tivesse uma aula aqui e falasse sobre como a matemática é maravilhosa e ela é a lei do universo, mas hoje a gente vai falar, na verdade, de um outro ponto muito importante em que a matemática pode nos unir. E é um ponto tão importante, gente, que interfere a vida de cada um de vocês, de todos nós aqui. Para isso, eu queria contar uma história. Essa aí é a escola que eu estudei. Eu sou uma menina do interior do Rio de Janeiro. Essa aqui é a minha cidade maravilhosa, uma cidade muito pequena, com 80 mil habitantes. E eu formei no ensino médio em 2003, quase quando um pessoal aqui nasceu. E a minha turma era muito pequena, tinham 23 pessoas, e a gente estudou junto, gente, desde o prézinho. Vocês acreditam nisso? Uma turma que estudou junto desde o prézinho. Hoje está todo mundo muito bem, quase ninguém mais está em Valença, que é uma cidade pequena, ela exporta talentos, né? E todo mundo olha para trás e fala: caramba, que bom que eu estudei, olha só que legal, a gente está aí com um futuro bom e tudo mais. Mas mesmo a gente sendo uma geração que está indo bem, meus amigos estão todos estudando, formados, que, né, médicos, uns muito bem, né, outros dando aula, mas, né, tentando. A gente faz parte de uma realidade estatística muito complicada. Nessa época, em 2003, o Brasil fez uma prova, o PISA. E essa prova tem o objetivo de saber como é que está a aprendizagem dos adolescentes em vários países. Nesse ano, o Brasil ficou com esse resultado em matemática. 70% dos jovens de 17 anos não sabiam ou sabiam muito pouca matemática. E aí você pode virar para mim e falar: Marília, então está explicado por que essa geração da sua idade, dos 30 e poucos anos, está tão perdida, né? Não sabe se vai casar, não sabe se vai embora para Portugal, não sabe se fica, está todo mundo meio perdido. Mas eu tenho outra notícia triste. Esse resultado do PISA, ele acontece até hoje. Então, todo mundo que formou no ensino médio, de 2003, 2004, 2005, pontinho, 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 até agora, tem esse mesmo resultado. E o que isso significa e como que isso impacta a nossa vida? Impacta porque 70% de quem entra no mercado de trabalho, 70% dos jovens que estão decidindo a sua carreira não sabem matemática básica, não sabem porcentagem, não sabem contas básicas. E o que acontece logo em seguida? Os adultos também não sabem. Então, fique tranquilo, esse sentimento que vocês tiveram quando eu mostrei a imagem da matemática, uma mistura de horror e vontade de ir embora, é um sentimento comum que muitas pessoas têm. A gente é um país que não gosta de matemática, e ok, a gente precisa aceitar, não tem jeito. Mas você pode virar para mim e falar: Marília, a gente é um país que não gosta de matemática, mas caramba, olha essa sala, olha em volta. Está todo mundo bem? Um monte de gente aqui bem pra caramba, deu certo, não deu? Você falou que os seus amigos estão bem hoje, só você que está dando aula, está todo mundo com um futuro legal, não é verdade? Então eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. A gente ficou adulto, a gente foi apresentado a uma matemática linda, não é verdade? E essa matemática fez com que a gente aprendesse muito, né? Então, olhando para essa realidade, que eu nem preciso ficar falando aqui muito tempo, porque eu estou falando da gente, né? Quando eu falo de 70% de pessoas que não sabem matemática, eu estou falando de 70% dessa sala, eu estou falando de 70% das pessoas que você convive. Então, não é uma coisa muito distante, está com a gente, né? Todo dia. Agora, eu queria que a gente tentasse fazer um exercício aqui um pouquinho diferente. Para um pouquinho, se quiser, fecha o olho, tá? Eu adoro esse negócio de viajar. Para um pouquinho, respira e pensa comigo numa coisa que eu vou falar agora. Faz de conta que essa imagem tem um portal.
E esse portal leva a gente para um outro Brasil, uma outra dimensão, uma coisa completamente diferente. O que tem de tão especial nessa outra dimensão? Lá, todo mundo gosta de matemática. Consegue imaginar esse lugar, gente? Lá, o pessoal sai do ensino médio sem medo de matemática. Lá, aquela sua prima que decidiu não estudar engenharia porque ficava tendo notas ruins em matemática, ela talvez escolheria engenharia, porque ela não tem medo de matemática. Vocês conseguem imaginar esse mundo em que as pessoas não têm medo da matemática? Vocês conseguem pensar o tanto de retrabalho que a gente ia economizar? Já pararam para pensar no tanto de problema que a gente cria no país porque a gente normalizou não saber matemática? Isso afeta a nossa vida, nossos dias, nosso tempo. A maioria das famílias do Brasil não tem educação financeira. Não tem. Nesse país que eu estou pedindo para você imaginar, todo mundo tem. Você acha que você teria pego aquele empréstimo? Você acha que você teria tomado as mesmas decisões? Você acha que você teria escolhido o mesmo curso se você não tivesse tanto medo da matemática? Pois bem, essa é a minha ideia aqui hoje. Eu queria que a gente refletisse sobre uma possibilidade. E aí eu falei que eu não ia falar com vocês o quanto que a matemática é maravilhosa e não ia tentar convencer ninguém aqui a amar matemática. E eu prometo, eu não vou fazer isso. No final desse slide não tem uma raiz de 9, pode ficar tranquilo. O que eu quero aqui mesmo é a gente dar possibilidade para uma galera bem específica se apaixonar pela matemática. E se, pensa comigo, a gente possibilitasse as nossas crianças se apaixonarem pela matemática? Olha que doideira, olha que mundo diferente. E se você aí que está me olhando não passasse as suas frustrações para as crianças? E se? O que será que ia acontecer? E se a gente decidisse ter uma postura diferente sobre a matemática? Vocês acham que isso ia mudar alguma coisa? Primeiro ponto aqui para a gente conversar. Nesse momento, tem alguns pais me olhando com os olhos vermelhos de ódio, falando assim: Marília, eu faço tudo. Eu pago escola para essa criança, eu pago aula particular, eu faço o que eu posso. Você vem dizer aqui que eu estou passando minha frustração, eu não aguento mais, eu estou no vermelho para pagar esse colégio. E acontece, né? A família faz de tudo. A gente já conversou sobre isso aqui hoje, o quanto que a educação é um senso comum. Todo mundo fala, poxa, tem que saber, tem que estudar, tem que aprender mesmo. Então, calma. O que eu trouxe aqui hoje é uma coisa para a gente pensar junto. Sim, você está fazendo de tudo, mas tem um detalhe que eu acho que você pode fazer diferente e que vai fazer diferença na vida das nossas crianças. O primeiro ponto para a gente pensar junto, galera, é que a gente tem um universo muito grande, né? A gente tem referências no mundo todo, isso é genial, né? Hoje, com a internet, eu consigo ter como referências um cara que está lá no Japão. Eu posso dizer que o Leandro Carnal é minha referência, eu posso dizer o que eu quiser, né? Agora, a criança, ela tem como referência os adultos à volta dela, os pais, os familiares. Esses são as referências da criança. Os adultos que estão perto dela são o que ela confia, é onde tem o calento, certo? E se esses adultos tiverem uma postura contrária à matemática, talvez essa criança também tenha. E é isso que eu quero falar hoje. Pensa um exemplo comigo aqui, gente. Vamos supor que essa menina aí está numa festa de família. E aí está todo mundo reunido, Natal, todo mundo voltou a se falar, né? Natal, todo mundo junto, conversando. E ela vira e fala, gente, eu treinei uma música, eu vou cantar para vocês. Aí a família fala, vem. Aí ela vem, canta, feliz demais, linda. Quando ela termina de cantar, vem aquele tio, olha para ela e fala assim, caramba, você canta muito. Meu Deus, que linda, parabéns, continue estudando, continua cantando, que você é maravilhosa. Essa é uma possibilidade, essa é a possibilidade da família A.
ok? Agora, e se, quando essa menina terminasse de cantar, alguém da família virasse para ela e falasse assim: olha, cantar é difícil mesmo, não é para qualquer um. Eu, se fosse você, estudava. Estuda, porque cantar não vai dar certo. Repara que nos dois casos, a criança ia ter que estudar, porque para cantar a gente tem que estudar, não é verdade? Só que em qual das duas famílias vocês acham que a criança ia ter estímulo para continuar cantando? Ela ia falar, putz, eu vou continuar cantando. Qual que você acha, família A ou família B? E aí, gente, vou contar uma coisa, vou jogar uma coisa na cara de vocês agora. A gente é uma família B da matemática. O país tem um senso comum de desestimular o estudo da matemática. A gente tem prazer em falar que não sabe matemática. A gente vira para o outro e fala, matemática é difícil, aquilo parece que te liberta, né? Impressionante. Quando você vira para uma criança e vai arrumar ela porque amanhã tem aula, e você fala para ela, cuidado, vai dormir que amanhã é prova de matemática. O tom muda. Se a prova fosse de geografia, você fala, não, pode assistir mais um episódio. Mas como a prova é de matemática, vai deitar, né? E quando a gente vira para a criança e fala assim, olha, filho, matemática é difícil mesmo, nem eu entendo isso aí. Desiste, é complicado mesmo, eu não entendo, ninguém entende. Olha sua tia não entende, sua mãe não entende, ninguém entende, tá bom? Fica tranquilo de você também não entender. A gente olha isso, brinca, ri e acha que nem tem tanto impacto na vida da criança. Mas lembra o que eu comecei falando aqui? O universo da criança é muito pequeno, gente. As poucas pessoas que encontram com uma criança são as que estão moldando essa criança. Então, nós adultos, adolescentes, primos, vizinhos, amigos, nós podemos destruir ou possibilitar sonhos. Eu posso virar para uma criança e destruir aquele sonho que ele estava de querer estudar matemática, de saber mais matemática, ou eu posso dar aquela forcinha que faltava. E sobre essa forcinha que faltava é o que eu queria falar aqui hoje. A gente pode, sim, mudar a nossa narrativa sobre a matemática. E aí vem a importância de eu estar falando isso com vocês aqui agora. Porque você pode pensar assim, poxa, Marília, mas isso aí a escola que ele devia fazer, você não acha? Você não acha que a escola devia fazer? Você, professora de matemática, está passando isso para mim. Né? Não. Eu sou professora de matemática e eu te digo uma coisa com certeza. Ensinar uma coisa para alguém que ela não acredita que pode aprender é muito difícil. Então, quando a criança chega na escola, já tendo certeza que ela não vai aprender matemática, nossa, fica muito complicado. Então, a gente precisa mudar uma narrativa enquanto sociedade. A gente precisa em que todos os lugares que essa criança encosta, ela sinta vontade, que as pessoas falem sobre, não, isso mesmo, estudar matemática não é ruim, não, é legal. A gente precisa de um olhar de felicidade vinculado à matemática. E aí a gente vai ter, sim, que virar para as crianças e falar, matemática é lindo, eu gosto de matemática, isso mesmo, estuda, é legal. E aí, nessa hora, tem um monte de gente pensando assim, Marília, mas e se eu viro para uma criança e falo que matemática é linda e ela me pergunta como é que resolve a fórmula de Bhaskara, Marília? O que eu vou fazer? Eu vou falar, Marília, matemática é linda, ai, que bom, tia, me ajuda a somar fração. Não é isso. Eu entendo que a gente tem dificuldade em matemática. A gente começou a conversa falando isso. Mas existe uma diferença muito grande entre não saber matemática e disseminar o ódio de matemática. Você pode não saber matemática e estimular outras pessoas a saber. Tudo bem, fique tranquilo. Você pode falar bem de uma coisa que você não conhece. Confia, a tia Marília falou que pode. Pode falar, tá? Não tem problema. Então, é diferente. Não precisa ensinar matemática. Pode só possibilitar que a criança crie a sua própria história com a matemática. Que ela se sinta capaz e poderosa de estudar matemática. E aí, agora você fala assim, tá, Maria, entendi. Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nem sei que horas que eu faço isso, eu nem sei que horas que eu destruo sonhos.
Como assim, né? E eu trouxe aqui algumas frases, algumas mudanças pontuais que vão ajudar com que a gente comece a pensar. E aí todo mundo que sair daqui hoje vai multiplicar essa ideia para mais 10 pessoas. E aí vocês vão ver como é que o impacto disso pode ser muito grande. Primeiro é o seguinte, existe essa frase aí, né? Matemática é difícil mesmo, não adianta, vai para o quarto estudar, está de castigo, foi mal na prova, vai estudar. Tem que estudar, menino, não interessa, se não entendeu, vai lá estudar, não tem jeito. Você pode mudar essa narrativa. E quando a criança falar que está com dificuldade, você pode falar assim, ô, meu bem, fica assim não. A matemática é igual música. Ela é linda, mas você precisa treinar. Treina mais um pouco. É igual tocar um instrumento. Você não vai sair tocando de uma vez, beleza? Continue estudando. Ao invés de falar, Deus me livre, quem colocou letra na matemática. Quantas vezes vocês já não riram dessa piada agora, ano passado, né? Pois bem. A gente pode mudar isso para algo como, nossa, filho, que legal, que bonito, me explica. A mamãe não lembra. Eu não lembro, me explica. É muito mais leve do que criticar aquilo que ele está aprendendo. E, por último, essa é a mais clássica. Quem aqui já ajudou uma criança a estudar, já passou por isso, eu já passei, eu sei que você já passou também, que a criança vir com um livro de matemática, te pedir ajuda naquele livro da 5ª série, e você ficar com aquele carão porque você não entendeu a questão. Eu falo, meu Deus do céu, isso aqui é só uma fração, não entendendo nada. Né? Não tem problema. Ao invés de você virar para a criança e falar assim, não, olha só esse livro, olha que horror, não faz sentido isso, tá vendo? Matemática não faz sentido. Por isso que, é inútil, ainda bem que eu não aprendi, não fez falta. Não tem nada de útil. Ao invés de você fazer isso, você pode simplesmente falar, filho, papai não lembra. Vamos fazer o seguinte? Pergunta para o professor como é que faz e amanhã você me explica. Antes dele ter a possibilidade de aprender, se eu viro para ele e falo que aquilo não é bom, lembra que você é adulto, você é herói. Se você não consegue, a criança vai achar que ela não consegue. Então, tenta tirar da sua narrativa palavras ruins sobre a matemática. E aí, eu te pergunto, vocês acham que a matemática nos une? Sim, a matemática nos une em prol das nossas crianças, em prol do nosso futuro. Obrigada.